aí, vamos estudar a lição. Hoje, segunda-feira, dia 9 de fevereiro, é dia do Zoom. E ampliamos o assunto lendo o texto-chave. Aonde está o texto-chave? Está em Filipenses 3, 13 e 14. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Esta é uma pequena parte, da carta que Paulo escreveu a Filipos, que era uma pequena comunidade, aos irmãos de fé. E aí o apóstolo Paulo, que com sua grande poder nas palavras, ele usou metáforas de esporte. Mas por que ele usou metáforas de esporte? Se você for ver na Bíblia, poucas pessoas, ou nenhuma, a não ser Paulo, falou sobre esporte. A vida cristã se conectando com o esporte, a vida esportiva. Isso vem porque Paulo visitou a antiga Grécia, ou seja, Paulo viu todas as culturas gregas. Lembrando que a maioria dos esportes veio da Grécia. Os esportes de hoje, como exemplo, futebol, vôlei, que é os mais comuns, entre outros, vem mixigenado um pouco dos esportes antigos, como da Grécia. Você vê as próprias Olimpíadas. As Olimpíadas foram inventadas na própria Grécia. Você vê isso. E Paulo presenciou isso bastante. E eu acho que Paulo gostava de esportes. E ele se referia bastante. Inclusive, ele se refere aqui no verso sobre a corrida cristã. Ele diz que prosseguia em direção ao prêmio, consciente de que ainda não havia alcançado. O que Paulo estava querendo alcançar? Isso aqui, primeiro lugar. Paulo estava querendo chegar no primeiro lugar, mas não tinha alcançado. Por quê? Porque só irá alcançar o primeiro lugar quando Jesus Cristo vier com poder e grande glória. Aí sim, ele vai receber a sua medalha, subir no pódio mais feliz do mundo, pois ele chegou em primeiro lugar. Paulo não tinha objetivos divididos, não procurou por riqueza, honra, salvação, nem por coroa. Paulo era um grande exemplo, por quê? Porque ele não tinha riquezas, ele não tinha isso. O que ele tinha era a vontade de pregar, a vontade de anunciar, a vontade de salvar vidas. Essa era a mensagem de Paulo para o mundo de hoje. O mundo que prefere riquezas do que salvar vidas. E aí, se você continuar estudando, você percebe que Paulo deixou um grande evento para nós seguirmos. E qual seria esse? Vamos lá, voltar. Olha só, é para o final. Prossigo para o final da corrida a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Ou seja, Paulo deixou um segredo. Não pode olhar para o passado, não pode olhar para trás, e sim para o que está adiante. Se você for olhar no atletismo, se o atleta que está correndo em mais alta velocidade, ele nunca olha para trás. Por quê? Porque se dá uma olhadinha para trás, ele vai perder o quê? Segundos de velocidade. E ele vai estar o quê? Perdendo a corrida. Ele nunca olha para trás, vai olhar sempre para frente. Isso deve ser para o cristão, Pois quando olhamos para trás, desanimamos. Ficamos tristes, pois o passado é triste. O passado é desolante. Mas que devemos focar no presente e no futuro, pois isso é o que nos molda. O passado já ficou para trás, e aí não devemos olhar para trás, e sim para frente, que devemos seguir a nossa corrida rumo a Canaã celestial. Nós precisamos prosseguir em direção ao prêmio, e o grande prêmio, a grande recompensa, a grande medalha é estar aos pés de Jesus. Amém? Vamos lá, feche seus olhos. Finalizamos o assunto de hoje, mas esperamos você nos nossos próximos vídeos. Senhor, que venhamos continuar nossa corrida contra o tempo
para a caminhada cristã, pois sabemos que esse mundo vai ter muitos tropeços, muitas pedras para nos derrubar, mas devemos continuar firmes, fortes, rumo à grande medalha. Agradecemos, irmãos Jesus. Amém.